importância do Pulantzas, porque a importância do Pulantzas, qual a grande contribuição? Trazer o território para dentro da teoria política. E o Castells vai trazer o espaço urbano para dentro da teoria política. Ele vai fundar, quer dizer, nós temos um campo nosso, né, gente? O nosso campo, ele é uma condensação de diferentes categorias e variáveis que são trabalhadas nessas disciplinas pelas quais vocês estão passando. Eu não entendi. O que você colocou que foi a principal contribuição do Pulantzas? É a nação. Você não assistiu a última aula? Não. Então, pega lá. Agora vai ter vídeo. Né, Magno? Agora não tem problema. Quem perdeu a aula vai poder assistir. Isso significa o quê? Que se desloca a luta de classe da esfera econômica para a esfera política. Uma coisa é a luta de classes entre capital e trabalho, pelas melhores condições de produção econômica. E outra coisa é a luta de classe entre Estado e cidadão. Pela melhor condições de existência social na cidade. Só que a primeira é de natureza econômica, dentro da fábrica. A segunda é de natureza política, fora. É política. E esse deslocamento é super importante, gente. Porque agora nós vamos considerar, dentro da teoria da espaciologia e da teoria, quer dizer, você traz uma contribuição para revelar a importância da política nas condições de existência social. Então, e cria a teoria dos movimentos sociais urbanos. Vai criar a teoria dos movimentos sociais urbanos. Para quem for trabalhar com resistência social, né, tem que conhecer a origem, né, a origem da teoria que nos conduziu para a percepção da importância dos movimentos sociais. E eles não são de natureza econômica, eles são de natureza política. Essa é a grande diferença entre uma percepção que considera a dimensão econômica e outra que considera a dimensão política. Porque uma coisa é você pensar dentro da equação econômica, capital, trabalho, fábrica, mercadoria, e a outra coisa é você pensar dentro da percepção política. Atores que reivindicam, Estado que intervém, movimentos sociais que acontecem na rua, formas de organização política para fora do sistema econômico, novos atores. Porque uma coisa é o trabalhador organizado em sindicato, outra coisa é o cidadão organizado em movimento social. E esse momento histórico, isso foi uma bomba, entendeu? O que é isso? As pessoas perguntavam, o que é isso? Aí eu me lembro de ter lido um artigo do Verfort que dizia, não, esses movimentos sociais, eu me lembro também desse artigo, esses movimentos sociais, eles têm a responsabilidade, eles serão, no futuro, sindicalizados. É um início é uma origem de um processo de organização política na economia, organização política no campo econômico, organização política no campo. Veja bem, nós temos uma política dentro da fábrica, a política econômica, e a outra é a política espacial, né? Outra é a política institucional. Outra é a política na família. Na sala de aula, no estacionamento. Também tem política, que o cara não deixa você entrar porque você não tem papel, papá. Né? É essa dimensão da existência política que eu espero que vocês possam compartilhar. Que a política não é só do sindicato, a política não é só do partido político, a política é da sociedade toda. E ela penetra em todas as ações da nossa existência. Sempre tem uma relação política. E é essa relação política que nos interessa exatamente. Então,
qual é o papel dos atores no processo de produção social? Qual é o papel do Estado? Nós estamos sempre perguntando isso. Qual é o papel do Estado? Qual é o papel do autor? Qual é o papel... Mas isso, na minha percepção, vai depender do momento histórico. Não tem uma resposta. Depende do momento histórico, nós vamos fazer uma determinada... Hoje em dia, quem são os principais atores da dominação no Brasil? Essa é a pergunta que nós temos que responder. Não é assim, eu quero ser estruturalista, eu quero ser isso. É assim, o que está acontecendo? Vamos ver o que está acontecendo para a gente entender o que se passa. Agora vamos usar as teorias que a gente já se acumularam ao longo da nossa existência e que nos ajudaram a constituir um conjunto de instrumentos analíticos que nos permitem fazer a análise do que está acontecendo hoje. Por exemplo, a importância desse percurso que nós estamos fazendo para que vocês possam conhecer os avanços que foram feitos na teoria, o que é possível a partir desse momento histórico fazer a análise. E vocês não vão inventar a bola, como é que chama a bola? A roda. Ninguém vai inventar a roda, né? Ninguém vai inventar a roda. Nós vamos trabalhar em cima do que todo mundo já inventou, porque somos inteligentes. E não vamos ficar presos à ideologia, não, isso é estruturalismo, não, isso é humanismo, eu sou isso, eu sou aquilo, não. Eu não sou nada. Eu sou analista. E eu quero conhecer todas as teorias para poder ampliar minha capacidade de compreender o mundo no qual eu vivo. Então, sair da ideologia. Teoria e ideologia. Cuidado, não confundir. Essas diferenças. Então, por isso tem que analisar porque cada objeto tem atores, processos e fatos diferentes. Atores, processos e fatos diferentes. É esses atores, processos e fatos que você tem que examinar, não importa onde. Tá. Cada coisinha é uma. Eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Eu esqueci meu óculos. Eu tenho um óculos aqui de reserva. E eu esqueci o meu óculos bom. E eu estou com alguma dificuldade de ler. Tá? Então, se eu dou umas paradas de vez em quando, vocês me perguntam. Eu estou aprimorando aqui um ponto. Esse é o ponto. Então, ele cumpre a função de homogeneizar e normatizar uma série de leis. Aí vem, né, leis, normas, valores, tradições, línguas e conceitos, olha que interessante. Normas, valores, histórias, tradições, línguas e conceitos de conhecimento que emanam das classes dominantes. Ele mostra como o Estado capitalista regula a luta entre as frações da classe dominante, pós-capitalista. É mediador do conflito, do tratamento. Por isso que o debate é sobre as determinações individuais e sociais. Uma coisa é você pensar em os indivíduos na história, outra coisa é você pensar a dimensão social. Na estrutura social, entre sujeito criativo ao núcleo, quer dizer, na estrutura social não existe, olha gente, não existe sujeito criativo. Certo? Claro, enunciado, não existe sujeito criativo. Autonomia do político e ideológico frente ao determinismo econômico. Eles participaram também. O Casa Grande, Sócrates era um mentor intelectual. Sabe esse jogador? Sabe? Democracia do Brasil. Eu não sabia disso. Também é bonito. Então é bonito. A riqueza da história. Eu lembro disso, mas vincular que tem uma importância assim. Olha, é o segundo maior time do Brasil. Ele chegou a voltar. O Corinthians já tem o segundo maior time do Brasil, parece que é o segundo, acho que influenciou ali, ou prenunciou pelo menos, o que deveria acontecer de marco. Só para fechar, gente, tá? Mais 2 minutos eu fecho, vou fazer uma síntese. Então, o que há de novo é que o Castells introduz novas variáveis na análise do papel do Estado. Porque ele vai reconhecer as condições de reprodução da força de trabalho,
a produção, o consumo, a circulação e a troca no espaço urbano, as necessidades de reprodução da força de trabalho requerem políticas próprias para garantir a sua reprodução como um todo. Então, isso é uma coisa nova que o Castells traz para o debate sobre o processo de transformação. Depois, também, outra dimensão que é interessante a gente ler aqui, que nós vimos na última aula, foi o poder local. Na última aula, nós focamos em torno do poder local. E o Castells e o Loschkin fazem o quê? Eles revelam a importância do poder local. Quando eles falam em movimentos sociais, eles estão falando do poder local. Então, nós também estamos diante de uma nova percepção das relações entre Estado e sociedade, no sentido de identificar que o poder local tem um papel importante a cumprir nessa relação de oposição. E aí, as perguntas se mantêm. Onde está a transformação? Quem faz a transformação? Como se faz a transformação? E por isso que o Castells tem um papel importante junto com o Borja, porque ele vai identificar novos atores, que são os movimentos sociais urbanos. E a política urbana tem por responsabilidade duas coisas importantes. Uma, que a política urbana ela tem a responsabilidade de garantir as condições de reprodução da força de trabalho como um todo. E a outra é que os movimentos sociais produzem na medida em que essa condição não atinge a classe trabalhadora, os cidadãos como um todo, os movimentos sociais organizam para reivindicar, né, uma ação do Estado nessa direção. Então é essa incapacidade do Estado em prover de habitação, de equipamento de consumo coletivo a todos os moradores da cidade que produz o conflito. E aí as pessoas se organizam e vão reivindicar, né, diferentes formas de organizar, diferentes políticas públicas. Quer dizer que, na realidade, eles fazem uma teoria onde a acumulação do capital é compreendida como resultado, como fundamental no processo e que as políticas sociais do governo estão associadas à reprodução da força de trabalho como um todo. Então, isso se complexifica o papel do Estado no sentido de introduzir novos atores e novas variáveis no processo, nas responsabilidades do Estado. Essa abordagem. Então, é assim que Castells produz a sua análise relativa ao entendimento da política urbana. Veja bem, também se traz uma noção importante, a política do urbano. É uma política urbana. Quando você pensa em política urbana, você não está pensando em política de salário, você não está pensando em política de férias, você não está pensando em política... Você está pensando nas políticas necessárias à reprodução da força de trabalho como um todo. Então, essa percepção da política urbana é super importante também. Que não é uma política só centrada nas condições de acumulação direta da força de trabalho, senão que traz condições gerais de acumulação da força de trabalho. Então, isso já é uma contribuição. Então, ele produz uma análise em que o conjunto das práticas políticas, veja bem, o conjunto de práticas políticas definem as relações entre Estado e sociedade. O conjunto das práticas políticas. E a Tamara considera que o Castells tem uma importante contribuição ao debate. Não se trata de gostar ou não gostar, gente. Ah, eu não gosto. Eu já ouvi falar disso. Ah, eu não gosto de Castells. Ah, não gosto. Por quê? Não é assim. Gosto ou não gosto? Não é gostar de um autor, conhecer o autor. Né? Então não se trata de gostar ou não gostar que se introduz numa literatura. É porque você está fazendo um percurso no campo e você não pode fazer esse percurso no campo da política, do Estado, do planejamento da sociedade e do território sem falar do Castells. Pelo amor de Deus, né? Aí é ideológico. Aí torna-se ideológico. E tudo que a Tamara faz na vida é escapar das ideologias. Tá? Então, gente, próxima aula.